Bom Bom dia. dia. E aí, muito frio aí, cara? Peraí que acho que eu tô sem som aqui. Não tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Tô ouvindo sim. Beleza. Beleza. Agora eu tô te ouvindo também. E aí, meu Beleza. irmão? Muito frio aí, cara? Pô, tô um pouquinho. Bom dia a todos. Vão chegando aí, vão encaminhando a live se vocês sentirem no coração. Hoje é o 33º dia. Dia importante, hein? 33, idade de Cristo. Dia Exato, bom para agradecer com a tudo certeza. que ele fez por nós, não é isso? É isso aí. Meu irmão, mais um dia. Quer começar, Marcos? O que você tem no seu Podemos, coração? podemos começar. Fique à vontade, meu Engraçado irmão. que antes de começar aqui a live, eu tava fazendo uma introspecção e aí eu tava olhando alguns livros que tem aqui. Um livro estava me chamando a atenção, eu abri ele aleatoriamente. Eu tenho esse hábito, né, de vez em quando pegar um livro e abrir assim do lado. E veio uma coisa interessante, cara, que é uma passagem, né, que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Isso é uma passagem bíblica. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, realmente, né? Quantas vezes nós estamos ao mesmo tempo com o pensamento voltado para uma coisa e o sentimento voltado para outra coisa, né? Porque tanto o nosso sentimento quanto o nosso pensamento é uma coisa só, né? Eles têm que estar em harmonia, eles têm que estar em sintonia. E às vezes eu fico pensando, poxa vida, eu queria tanto é, fazer alguma coisa, ter alguma coisa, mas ao mesmo tempo aquilo que eu estou sentindo é o contrário. Eu sinto que é uma impotência, eu sinto que é uma trava, eu sinto que eu não vou conseguir. Né? Meu sentimento é um sentimento totalmente oposto em relação àquilo que eu gostaria de fazer. E, consequentemente, quando eu penso em si, eu tenho esse sentimento oposto, como todo sentimento é acompanhado, né, de pensamentos e pensamentos desses sentimentos, eu começo justamente a ir pensar o caminho ao contrário, né? Ou de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Então a coisa vem na cabeça assim: ah, não, mas isso não é para mim, isso não é agora, isso já passou da época, eu não tenho mais idade para isso, se eu não fiz até agora não vai dar certo. Então são coisas que a gente vai criando, né, na nossa mente por causa dessa, digamos assim, desarmonia, né, para exemplificar, né, porque parece ter uma coisa às vezes um pouco contraditória. Por exemplo, eu gostaria muito por exemplo, de montar um curso a respeito de alguma coisa. Poxa, eu tenho um certo conhecimento, eu estudei, me aprofundei, eu domino aquele assunto, aquela área, então eu gostaria de estar montando um curso. Mas, ao mesmo tempo, né, me vem aquele bloqueio, fala, ah, mas pô, como é que eu vou montar? Tenho que gravar isso, tenho que, né? Então você vê que as coisas ficam conflitando na cabeça. Então, geralmente uma cabeça, né, que tem esse conflito, que entre aspas está servindo a dois senhores, tem muita confusão. E isso acontece normalmente por conta de, de uma falta assim de acreditar, né? Assim, eu não acreditando naquele potencial que eu tenho, independente daquilo que eu vou me falar, do que os outros podem falar para mim, eu posso fazer aquilo, por que não? Porque afinal de contas, se existe um desejo, esse desejo foi dado por alguém, isso foi colocado em mim por alguém. E eu posso pensar que isso veio de Deus, porque afinal de contas Deus pode ter um propósito com isso. Por outro lado, quando eu começo a colocar esses empecilhos, eu estou indo contra a esse Deus que colocou essa ideia em mim. Então, ao invés de eu agradecer por aquilo, de eu buscar aquilo, de eu pensar naquilo, de eu tentar imaginar jeitos de conseguir fazer aquilo, eu começo a colocar empecilhos, começo a colocar dificuldades, né? Dizendo que não, não posso, não dá. E aí realmente fica um conflito na nossa mente. Então, isso é um exemplo para poder mostrar que no dia a dia, quantas e quantas vezes nós nos encontramos em situações de conflito por conta daquilo que eu desejo e por conta daquilo
que eu acredito que eu não vou conseguir fazer. Ou porque eu tenho alguma crença, alguma convicção minha, ou porque alguém falou alguma coisa e eu dei ouvido para aquilo. E aí gera esse conflito. E esse conflito, né, o autor aqui estava associando, e eu achei bem interessante essa associação, é a questão de servir a Deus e a Mamon, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Mamon. Você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, porque as coisas se conflitam. Então, se eu estou servindo, né, a Deus, eu vou confiar nele. Ele me deu esse desejo e ele vai me dar as condições, os recursos para fazer aquilo. E aí entra a questão que a gente, pelo menos eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, as pessoas ficam olhando um pouco estranho, de você já agradecer por alguma coisa que você deseja, que você quer, como se aquilo já tivesse acontecido, né? Poxa, em vez de você ficar pensando, né, pô, não consigo, não vai dar e tudo mais, comece a agradecer por aquilo, como se aquilo já tivesse acontecido, já tivesse realizado. Porque a partir do momento que você faz isso, você começa a trabalhar neurologicamente para que você comece a se colocar em movimento. Quando você pensa que você não pode, por algum motivo, você está fazendo o trabalho oposto. E quando você pensa que você pode fazer aquilo, e você começa a ver aquilo, e você começa a agradecer aquilo, você começa a mexer com o teu cérebro de outra forma, de outra maneira, e ele vai te ajudar, né, mostrando caminhos, né, digamos assim, fazendo uma limpeza em tudo aquilo que não vai te ajudar, colocando de lado, para que você consiga atingir aquele objetivo. E aí, é claro, né, pelo que nós acreditamos, pelo que eu acredito principalmente, cara, tem uma mão divina aí que vem e começa a fazer com que as coisas aconteçam. Então é tudo uma questão de não apenas agradecer aquilo que nós já temos, aquilo que nós estamos vivendo, mas aquilo que nós queremos fazer. E ter fé, né? Que se realmente aquilo está no meu coração, eu preciso realmente acreditar no caminho, né? Acreditar na jornada, né? E não gerar conflitos, não ficar criando situações de que não vai dar, não vai dar. Né? Quando as pessoas que acreditaram em alguma coisa, que tinham um desejo, que tinham um objetivo, que acreditaram naquilo, elas conseguiram chegar. E quantas vezes também a gente já chegou, né? Em corrida principalmente. Você está numa corrida, chega uma hora que você fala, não vai dar, não vou conseguir. Mas aí vem alguma coisa lá de dentro e fala, não, dá sim, vamos embora, mais um passinho, mais 1 metro, mais 10 metros, mais 100 metros, mais 1 quilômetro. E a hora que você vê, se acabou. Então, a vida é mais ou menos assim. Muitas vezes nós criamos esses conflitos que ficam tolhendo os nossos avanços, né? E quando nós aprendemos também a agradecer por aquilo que nós desejamos e queremos, como se já tivesse chegado, com certeza o caminho começa a abrir de uma forma melhor. Sensacional, meu irmão. Cara, eu costumo dizer, Marcos, que, lógico que não sou autor disso, dessa reflexão, mas o maior inimigo somos nós, né? Uhum. O maior obstáculo que é colocado, Eric, deixa o papai falar um pouquinho. O maior obstáculo que quem coloca somos nós, né? Então, nessa caminhada chamada vida, eu garanto para quem estiver ouvindo que o agradecer ele é o primeiro passo, porque realmente vai te preparando para aquilo que você já conquistou, para aquilo ali chegando aqui, vai dar uma mordida, quer ver? Ó? Tá carente do pai. Ai, que A bonitinho. mordida, a mordida, a mordida. Ai, que bonitinho. Que carinhoso que ele é, tá vendo? É um mix de carinho com. Mas é sensacional, Eric. Então, meu irmão, eu costumo fazer essa reflexão porque é aquela, né? Você dá o passo e Deus coloca o solo. E as obras sem fé, elas são muito mais difíceis, né? Porque você coloca toda a força, né, em você, naquilo, no teu desejo, no teu ego, e aí muitas oportunidades ocorrem e você não está vendo. Talvez nessa analogia de que você trouxe aí pela reflexão, que é bíblica, né? Não servia dois senhores. Realmente, a gente sempre vai ter aí inúmeras opções, né? Mas quando se afunila, você só tem duas.
fazer ou não fazer, É isso aí. agradecer ou não agradecer, amar ou não amar, né? Então, assim, você tem um monte de opções porque você vai criando narrativas dentro do, né, do teu pensar que parece que tem muitas opções e parece que todas elas às vezes são muito complexas, porque a gente acaba sendo esse dificultador, né? E aí quando você vai se aproxima de pessoas que já estão de repente no lugar onde você gostaria de estar e você pergunta, e aí, cara, como que você fez? Hoje quando eu recebo perguntas como essa, pô, como que você faz isso? Como é simples, cara, fazendo. A gente aprende fazendo. A gente melhora fazendo, né? A gente encontra fazendo. Agora, uma certeza não precisa ser. Olha, ele está querendo me atacar. Eric, chega. Não precisa a gente ser. Meu Deus, o que que você quer, cara? Quer olhar ali? Então olha ali. Tá, tá atacando aqui. Ai, meu Deus. Que O que que foi, brincar. cara? Ai. Espera só um minutinho, gente, que ele tá violento agora. Esses bichinhos aí. Voltei. Boa. Dá pra ouvir aí que eu fechei a porta, às vezes o sinal fica ruim aqui Não, onde eu tranquilo. estou. Tá tudo normal, tá tudo normal. Mas nessa reflexão do fazer, cara, do agradecer, a gente começar a entender, trazer aqui para dentro que ter fé em algo que você não vê não vai te custar nada. Pelo contrário, você começa a ter mais visão. Você começa a ter uma estratégia melhor de pensamento. Então, a fé ela é algo muito forte em todo esse processo de vida, né? Então, quando a gente dá esse passo do agradecimento sem ter, que nem você bem colocou, é um caminho, é um portal que se abre para preparação, né? E assim, a gente tem que agradecer, cara, muito, porque olha para trás um pouquinho, né? A gente esquece de algumas coisas, a gente esquece de valorizar algumas coisas, esse processo, né, que até chegarmos aqui, independente da idade, tem um processo, tem um caminho. E nesse caminho, muitas vezes, né, a gente está preso naquilo que não foi tão legal, mas que foi necessário. Então, esse aceitar aquilo que não era o que você buscava, já é um passo também para você agradecer, de certa forma, porque é isso que vai te deixar forte. Ali na frente vai vir uma situação, talvez até um pouquinho pior do que naquele momento, só que pensa, agora você tem mais amigos, agora você tem mais fé, agora você agradece mais, agora você treinou mais, está mais forte, né? Que nem o exemplo que você deu, cara. Tem horas que realmente, cara, eu faço maratona todo ano e tem momentos que você fala, cara, eu fiz a última maratona minha foi em novembro, 30 de novembro do ano passado. Cara, foi a pior maratona que eu fiz, cara. Até o quilômetro 27, 28, pô, eu tava ali com um grupo, minha responsabilidade era terminar a prova sub 4, né, abaixo de 4 horas, e não rolou, cara. Não rolou. Era em Sorocaba, um baita calor. Foi estranho, cara, foi estranho. Mas em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu desisti. Falei, cara, só mais um. Foi mais um. Foi mais um, foi mais um. E aceitando, mas não aceitar paralisado. Aceitando e fazendo. Ah, agora eu vou dar uma caminhada aqui e vou caminhar. Vou caminhar, não para. Como diz o Joel, não para. Não precisa acelerar, mas não para, velho. Não para, um pouquinho, 1%.
E no final, cara, eu entendi o que eu estava fazendo lá. Tinha um monte de gente que estava fazendo a sua primeira maratona. E esses primeiros, ao chegar nesse paredão que a gente fala, né, dos 30 quilômetros, cara, a galera chegou lá energizada, porque eu dei tudo que eu tinha. Eu fui ali conversando, pedia para não falar nada, eu tava de pacer, né? Tava ali conduzindo um pelotão grande, cara. E eu pedia para não falar nada, só deixa que eu falo e vai escutando aí, pensa na tua família que tá te esperando lá na linha de chegada, vai ser a primeira de muitas. Ali, colocando coisas positivas. Mas por quê? Que mesmo sentindo ali fisicamente uma dor ou sofrendo com calor no qual eu ainda não tinha corrido, né, nessa cidade, enfim, eu fui espremido ali pelas minhas dores físicas e saía de mim mais belo, cara, que era a compaixão pelo outro, a empatia pelo outro. Tu já teve ali, cara, tu já teve, tu não precisa provar nada pra ninguém. Já fez o que precisa ser feito. Galera, vai lá, mano. Termina a prova de vocês. E quando eu terminei, cara, no mesmo dia, nos dias seguintes, assim, da pós-prova, recebi algumas mensagens, cara, que foram valiosas. Então, às vezes a gente não entende, cara. Não entende mesmo. É real, é real. A gente tá, às vezes, no piloto automático e não entende a maratona da vida. Mas por a gente não entender, é que se torna muito mais belo, cara, essa caminhada. Então, assim, o convite é realmente agradeça. Agradeça essa maratona que você está recebendo. Não para, não desista. Vai em frente, Isso aí. continua, agradece todos os dias. Pô, mas não cheguei onde eu queria chegar, mas agradece, você vai chegar, cara. Porque agradecendo te dá combustível. É que nem você falou, cara, você começa a imaginar diferente e aí as coisas acontecem duas vezes na nossa vida. É comprovado isso, cara. Tudo que uma vez me perguntaram o que que você pensou que gostaria de chegar, de ter e você conseguiu. Foi tudo. Não teve nada, nada foi do acaso. Tô aqui, ó. Não, tudo teve um desejo, uma vontade, se ver naquilo. Eu lembro quando eu ia para missa e às vezes alguma pessoa, né, ia lá fazer uma homilia e eu via a pessoa ali falando daquele jeito, assim, uma forma de tocar as pessoas e eu me via naquilo. E quantas vezes eu tive a oportunidade de palestrar em alguns lugares, né, até na própria igreja mesmo, e as pessoas virem te agradecer, e tu fala, cara, que louco isso, outro dia eu estava ali, cara. Então no trabalho, às vezes você vê o seu líder, né, sua liderança ali tocando um negócio, e você fala, poxa, deixa eu me ver ali, como que eu faço? Lógico que tem que ter essa maturidade, essa vontade de querer fazer, porque não é só pensar também. A fé em tudo isso que a gente está falando, sem a obra ali, sem o fazer, cara, não é nada, É verdade, né? Os mais velhos falam que de intenção o inferno tá cheio, né, cara? verdade, verdade. Então, é assim a nossa vida, cara. Então, é uma forma mais sutil de você trabalhar aqui dentro, ao passo que você agradece cada dia, cada momento. Pô, estamos vivos, cara, estamos aqui. Esse é o momento. Quando falam que esse é o futuro, é real, é real. O futuro depende de hoje, porque o amanhã você não sabe se vai chegar. E aí, se chegar, como que tá? Sobre aquilo que você poderia ter feito que você não fez. Porque você está pensando no amanhã. Amanhã eu faço. E talvez amanhã não chegue. Então agradeça, cara. Agradeça por hoje. Se você está vivo, se você está aí com essa. Cara, existe uma vida também dentro daqui que a gente não enxerga, que a gente precisa sentir. E a gente sente fazendo esse ato de gratidão. Aí os nossos olhos mentais começam a sentir o que está aqui dentro, você começa a escutar um pouquinho mais teu coração, a se arrepiar mais com aquilo que as pessoas falam e que você fala, você começa a modular a tua forma de encarar as dificuldades da vida. E esse é o convite, esse é o convite. Passou um pouquinho, mas eu acho que foi necessário. Meu irmão,
gratidão pela tua vida, pela palavra que você trouxe hoje, gratidão pelas pessoas que passaram aqui. Sandra que está aí com a gente já, nem sei se desde o Bom dia. começo, mas sempre ela está aí, cara. Isso, Sandra, que você saiba que você é um combustível, tá? Eu não sei qual é a missão que Deus tem na tua vida, mas você esteve e está em muitas lives aqui com a gente. E às vezes não é uma multidão que a gente precisa tocar, às vezes é uma única pessoa, né? Então, sou grato pela tua vida, por estar aí caminhando com a gente. E aí vai passando pessoas, eu agradeço também cada pessoa que aqui passa. Então, já deixar os recadinhos. Amanhã a gente está aqui de volta, às 6h01, fazendo esse ato de gratidão para iniciar o dia da melhor maneira possível. E quem chegou agora, de repente, pô, o que que eles falaram? Vai estar no YouTube, ou acordar diário. Então, a gente tem colocado as últimas lives lá, tem salvo e colocado lá. E o resumo a gente também coloca aqui em escrito, que às vezes dá alguns insights na gente, né? Até após, às vezes eu leio aquilo de novo e falo, caramba, É, que louco, né? Cara, como que saiu isso daqui da gente? E é eu fazer, cara, é eu fazer. Aí você vai, e é uma forma de treinar a comunicação interna, né? Que é esse ato de agradecer. Então é por isso que estamos aqui e é por isso que continuaremos até o momento que Deus falar, agora chega e vai para outro propósito. Mas enquanto isso vibrar aqui no nosso coração e tiver pessoas que estejam precisando de uma palavra e de um incentivo, estaremos aqui como instrumento para seguir em diante. Vamos tirar aquela nossa fotinha, agora, aquele sorrisão amarelo de quem acordou de madrugada. E é você isso. acordou, fez um monte de coisa. É, hoje eu acordei mais cedo do que o previsto. Eu tenho reunião gerencial hoje, então o dia inteiro vai ser Puxado, trancafiado, vai ser né? puxado. Então acordei às 4 hoje para estudar, para me preparar para cá também. E agora vamos seguir o dia com muita fé. Tudo vai dar Aí, certo. já Tudo vai deu, acontecer da forma que tem que acontecer. já deu. Boa. Valeu, meu irmão. Ótimo Valeu, dia. valeu. Obrigado a todos Bom dia, beijo vocês para e todos e até fiquem com amanhã. Deus. Amém. Até, Tchau, tchau, tchau. tchau.